Olá, boa noite quem nos assiste nesse momento na rede social Fala Mauriti. Nesse momento estamos aqui, eu estou recebendo nessa noite de sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Estamos num distanciamento permitido e vamos ficar sem a máscara para ficar melhor o áudio do microfone. Eu estou recebendo aqui nesse momento a psicopedagoga Alcineide Silva. Ela é mauritiense e tem uma grande experiência nessa área, com a área escolar, com a educação aí na parte da psicopedagoga. Boa noite, tudo bom, Alcineide? Boa noite, Beto. Boa noite a você, aí os meninos aí na produção. Boa noite a todos os internautas que estão nos assistindo. Espero contribuir de alguma forma aí com essas informações para vocês. É isso aí. Deu play aqui sem querer no aplicativo aqui. Olha só, pessoal, eu quero agradecer a quem está conectando a gente nesse momento, seja no site mauritiwebtv.com e quem está conectando a gente também no aplicativo. Tem um aplicativo direto disponível no Android, em breve no sistema iOS, para iPhones, etc. e tal. E quem está assistindo pelo Facebook e YouTube, brigadão pela audiência. Então, como eu falei aqui com a Alcineide, psicopedagoga, que é professora do quadro efetivo do município Mauriti também. Fizemos há uns 2 anos atrás, mais ou menos, não foi uma entrevista com Vossa Senhoria? Fizemos 2019, não foi? E a Alcineide tem uma vasta experiência na área de psicologia. Temos umas perguntas, psicopedagogia. Então, perdão. E ela vai responder umas perguntas dos internautas e também vamos bater um bate-papo legal. Quero abraçar meu pai e minha mãe que estão assistindo nesse momento também em casa. Vamos começar, doutora, assim, não admiro ela chamar de doutora, porque ela é uma pessoa muito... Está atendendo, antes de entrarmos no detalhe das perguntas, você atende particular, atende em clínica, como é que é, Alcineide? Eu, no momento, atendo particular na Clínica Mauriti. Os dias e horários? Nas segundas, sextas e sábados. O dia inteiro? O dia inteiro. Nesse tempo que está ensino remoto, está dando para conciliar, né? Então, por enquanto, eu queria que você aproveitasse disponível. as suas redes sociais e contatos. O Facebook é Alcineide Silva, Alcineide Silva, _ psicopedagoga. O Instagram também, Alcineide Silva, _ psicopedagoga. Muito e tem bem. Alcineide Silva, o Facebook também, onde eu posto vídeos e orientações com temas relativos à educação, questão de inclusão, de autismo, né? Tudo isso a gente está tentando dar uma focada para ajudar melhor as pessoas. Então, como ela falou, lá na Clínica Mauriti, que é localizada no centro da cidade, ali perto da praça do pessoal da Frigoboi. Então, tá lá, ela atende lá na clínica sextas e sábados. Segundas, sextas e sábados. Segundas, sextas e sábados, o dia inteiro, né? Então, chega a agenda, tem um site aí, tem as redes sociais da Clínica Mauriti, ou diretamente na rede social dela no Instagram, Facebook, YouTube, ela está em todo o sistema aí para atender suas crianças. Alcineide, fala pra gente que está assistindo, no momento de pandemia é complicado, os pais aí estão perdendo o juízo, há um ano já, tendo que lidar com as crianças, adolescentes em casa, que querem ir para a escola, não podem ir, aí tem um sistema remoto que alguns não acompanharam, aí uns pais perguntaram pra gente. Beto Ditado não consegue controlar meu filho, ele não quer assistir aula e eu sou obrigado, os pais perguntam, nós somos obrigados ou devemos acompanhar nossos filhos nesse sistema remoto ou deixar eles à vontade? Não, deixar à vontade nós não podemos, né? Porque senão eles vão preferir não fazer as atividades, não ter acompanhamento. Então, primeiro, o ensino remoto, ele não é uma opção, não é algo que eu escolhi, né? É o que nós temos para o momento, é o que nós podemos fazer nesse momento de pandemia. Então, é a forma da educação não parar, é o ensino remoto. Nós, professores, nós repassamos o conteúdo, fazemos as explicações, mas quem está em casa é o pai. Então, se eu faço o vídeo, faço toda a explanação do conteúdo, mas em casa o pai não vai pegar aquele horário, meu filho, vamos sentar, vamos fazer a tarefa, é só hora de fazer a tarefa, ele fazer esse acompanhamento, quando possível, eu sempre peço, se for possível, procura um professor de reforço, que é mais um apoio, mas é indispensável. Se antes da pandemia nós precisávamos dessa parceria pai, família, escola, nesse período de pandemia ela está gritante. Sem os pais nós não conseguimos.
sabe? É uma conexão que a gente precisa ter, a família e a escola mais ainda, porque a gente está de casa repassando conteúdo, mas são eles que estão lá, lado a lado com a criança. Então, é comum essa questão dos pais têm reclamado muito, mas eles não querem fazer atividade, eles dizem que não vão fazer, mas a gente tem que estimular. E aí muda também, né, a nossa forma de lecionar. Então, é diferente o professor em sala de aula, ele tem aquele contato direto com o aluno. Ele não faz, vamos, faz assim, segura na mão quando tem dificuldade, dá um abraço, ajeita, e nós estamos distantes agora. Mas o que nós podemos fazer como professor para cativar esse aluno? É um cativar virtualmente. Então, você vai, sempre que puder, chama a criança pelo nome, manda o áudio, olha, você não fez a tarefa ainda, mas eu estou esperando a sua tarefa. Eu estou esperando, eu sei que você vai fazer. Se tiver dúvida, eu estou à disposição. Sempre que possível, eu tenho um contato de maior proximidade, porque você veja bem, nós já estamos distantes, né? Entendi. Gente, entrou aqui, fui ver uma mensagem que mandaram aqui para ler. Olha só, a gente tá com... Fechar aqui, Nelson. Não está deixando não tem aqui. Como. Aplicativo. Então, o que eu ia falar, né? Nós já estamos distantes dos alunos, né? Presencialmente. Então, se virtualmente for uma coisa mecânica, de que eu só jogo um vídeo, passo um conteúdo e espero a devolutiva, que é a tarefa, não vai funcionar. Eu tenho que estar cativando, é uma empatia mais ainda. O aluno não manda atividade, meu amor, você não mandou. Ele tem nome, essa criança tem nome, João Pedro, Maria, Antônio, Ana Clara. Ana Clara, você não mandou atividade, eu estou esperando. Vai lá no grupo, a criança mandou atividade, parabeniza, validar. Do mesmo jeito que em sala de aula o aluno já fica esperando, a professora vai colocar, eu tirei quanto? Aí você bota, você é fera da matemática, você nota 10. Então, virtualmente, nós também podemos fazer esse elogio. Coloca a criança lá, né? Valida, olha, essa aqui já fez atividade, eu estou esperando a sua também. E um cuidado assim, em termos de... Quando a gente vai validar, né, às vezes a gente coloca o estímulo, porque a gente tem uma flexibilidade. Então, eu tenho o horário de passar as minhas aulas, né, de postar nos grupos, mas os pais, nem sempre, eu posto minhas aulas pela manhã, mas eles não têm a disponibilidade de tempo, nós sabemos da realidade, de acompanhar esse aluno pela manhã. São pais que trabalham fora, que só tem um celular. Quando ele chegar e que vai ver esse conteúdo, vai estar lá acompanhando o filho. E, às vezes, só manda no dia seguinte. Então, você vai lá e elogia o menino que mandou no mesmo dia a atividade. E aquele que não mandou ainda porque não teve condições de mandar. Então, a gente tem que lembrar de elogiar, de valorizar esse também. Isso é um estímulo. Porque, senão, ele nunca vai estar lá. Ele vai dizer, eu não vou mandar, não, porque a tia só coloca o outro coleguinha que faz a atividade e eu só vou fazer amanhã. Então, isso desestimula. Então, a gente tem que estar trabalhando essa empatia, esse cativar. Estimula, valida. Parabéns que você fez. Tem alunos que mandam, tio, eu não fiz ainda, minha mãe não chegou, não tem problema? Não tem. É o pai que vai fazer a tarefa? Não. Mas é o pai que tem o celular. Né? É o pai que, às vezes, nós estamos com dificuldade agora, nem os livros os alunos estão tendo. Então, nós estamos remediando a situação para que a educação não pare. Então, os pais, tenham uma paciênciazinha. Eu sei que não é fácil. Vocês estão ansiosos para os filhos voltarem para a sala de aula. Nós, professores, também, porque nada é igual corpo a corpo, mas não deixe de ter essa parceria com a gente. É uma conexão que, para dar certo, nós precisamos de você, pai. Olha, gente, está tão bom o bate-papo aqui com a psicopedagoga Alci, professora também Alcineide. E o que ela está falando aqui é bom também até para os professores. Eu também que sou professor da rede efetiva do município. É muito bom as dicas que ela está falando aqui, não só a questão de crianças. Obrigadão você que está conectando agora na rede social Fala Mauriti, no Facebook, YouTube, no site mauritiwebtv.com ou no aplicativo. Obrigadão. Continue com a gente. Estamos recebendo aqui, nessa noite de sexta-feira, a psicopedagoga Alcineide Silva, daqui de Mauriti, e tem muita coisa boa para falar ainda para vocês não podem perder. E quem está conectando, não se preocupe que vai ver a entrevista nas nossas redes sociais, tá bom? Achei interessante, Alci, posso chamar de Alci, né? Sim. Quando Vossa Senhoria falou aí e deu muitas dicas para nós, professores, muito importante. Aí eu pergunto assim, nesse período de pandemia, o que o pai deve fazer o máximo para não perder a cabeça com os filhos, porque com certeza nesse período de pandemia tem pai perdendo a cabeça com as crianças, porque e ao mesmo tempo que eu pergunto isso, aí eu digo, é sufocante para as crianças ter que assistir aulas remotas?
difícil, né, para as crianças também isso aí. É difícil, mas assim, a gente está fazendo, é um período de adaptação. Então, as aulas no ensino remoto, a gente está se preparando para fazer um trabalho que não seja tão estressante. É diferente da sala de aula que você passa 4 horas, aliás, com o aluno, né? Então, lá já são vídeos mais curtos, o conteúdo é bem resumido, muita dinâmica para poder prender a atenção do aluno. Então, a gente está fazendo o trabalho, um esforço enorme, né? Eu digo assim, o professor é um herói, porque veio algo assim que ele não foi preparado. Até então, a gente trabalhava de uma forma que dizia, a gente estudou isso, tem isso aqui, o teólogo que disse isso, o filósofo disse para trabalhar dessa forma. Então, você tinha toda uma preparação, né? E a pandemia, ela veio e ela lhe pegou e lhe virou de cabeça para baixo. Nós não fomos preparados para isso. Professores que não sabiam lidar, né, não sabiam lidar com a tecnologia. Então, teve que aprender assim, aos trancos e barrancos, né, os colegas um ajudando o outro, dando a mão, por isso que eu digo a parceria. Então, a gente vai usando um meio, outro, pedindo ajuda aos colegas e vai fazendo uma aula diferenciada, mudando a metodologia, mudando a forma de avaliar, para que a gente consiga cativar, a palavra é essa, cativar o aluno. Porque senão você não cativar, você não consegue. Porque a educação, ela precisa de um tripé para que ela aconteça, que é o acesso, a permanência e a aprendizagem. O acesso, nós estamos com dificuldade enorme porque tem alunos que não têm um celular, né? Então, fazer ele permanecer quando ele tem, a gente já sabe dessa dificuldade que a gente fica vendo os meios, alguns que não têm mandar atividade para casa. Então, né, a permanência, fazer com que o aluno assista às aulas, a gente já sabe que não pode no mesmo horário, a gente flexibiliza para que seja no horário que o pai tenha disponibilidade. Então, veja o quanto são muitas acomodações para que dê certo. É algo que não depende só de mim, professor. Mais que nunca, é o professor e a parceria dos pais, de alguém que está lá. Porque são crianças, adolescentes também, nós falamos crianças, mas o adolescente, se o pai não estiver atento lá, ele rapidinho sai da aula e vai assistir um filme, vai assistir um vídeo no YouTube, ele tira o foco. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro criando uma metodologia nova para mantê-los com permanência e tenha a aprendizagem necessária. Com certeza. Gente, eu quero mandar um abraço aqui para todos os professores do município de Mauriti, em nome da secretária de Educação do município, que também é professora, a professora Lourinha. Um abraço a todos os professores do município de Mauriti, nessa noite que estão nos acompanhando. Estamos aqui com a psicopedagoga Alcineide Silva. É muito importante esse bate-papo com ela aqui, essa conversa aqui, porque ela também esclarece coisas para nós, professores também, não só sobre as crianças, nem só sobre os pais. É muito importante. Então, Alcineide, olha só, quem está na sessão agora, ela tem de segundas, sextas e sábados na Clínica Mauriti, ali próximo à Praça da Frigoboi, tá bom? Entra no site, segue a Alcineide Silva. Em frente a Macavi, segue a Alcineide lá no Instagram, Facebook e tudo mais também, que pode agendar também com ela. Eu queria te perguntar assim, já falamos aí da dificuldade dos pais, né, nessa pandemia, as crianças também dando o meu trabalho, todo mundo sabe que eu tiro pelos meus sobrinhos também, que a hora que minha irmã está assistindo aí, perde a paciência um pouco também. Mas aí, Alcineide, no seu ponto de vista, qual o maior desafio para os pais nessa pandemia com os filhos? No seu ponto de verdade, ficar com os filhos em casa. Eles estão complementando aqui, puxa a câmera para mim, meu amigo Marquinhos, que está no controle lá na ilha de edição, Marquinhos. Olha só, tem um pedaço assim, Beto, eu tô doido que as aulas comecem logo, que eu não aguento mais meu filho. Parece que tem pai, uns que podem empurrar para escola particular, que empurrou uns dias desses, até voltar de novo, deram graças a Deus. Mesmo dentro da conversa, que diz que é os pais, mas essa vontade dos pais, entre aspas, de se livrar. Não, quando eu digo os pais, porque de repente eles... É um trabalho a mais para eles, mesmo aquele tempo de disponibilizar, como eu disse, ele não ensina. Quem ensina é o professor, quem vai passar o conteúdo. Mas ele tem que estar lá, senta, vai fazer a tarefa, terminou essa, faz essa outra. Né? Então, dispõe um pouco de tempo. E a criança, o adolescente, por conta da pandemia, acabou mexendo com todo mundo mentalmente. Então, gerou um estresse. Né? A criança, um recreio numa sala de aula, numa escola, é tudo, é fundamental. Então, hoje ele não tem, ele está no espaço em casa, ele tem que brincar em casa. Então, o que ele faz? Ele sobe no sofá, quando pensa que ele tem verdade, eu vejo meu sobrinho. Não é isso? Então, eles ficam procurando algo para fazer. Então, uma dica assim, para vocês, que eu, nos meus atendimentos, eu oriento bastante, que desestressa, aprende a relaxar,
Pega em casa uma bacia com água, deixa para as crianças brincarem bastante, dê água e deixa ela brincar, a água desestressa. Brincar na areia, não, coloca no quintal, né? Brincar na areia. Nós moramos aqui numa região privilegiada, nós temos os quintais enormes, árvores, então deixa ele usar e abusar desse quintal, que isso é uma riqueza, né? Então andar descalço na areia ajuda bastante. Os adolescentes têm a hora de assistir a um filme, a hora de, se der para juntar 2, 3 colegas, jogar bola no quintal, na frente da casa, algo que dê para fazer, que não comprometa a saúde no momento que nós estamos vivendo, mas que eles não podem ficar com a sensação de que eu estou confinado, eu estou preso. Se nós não aguentamos, imagine eles, né? Está sendo um momento que acho que 99,9% da população está adoecendo mentalmente, uma ansiedade, um estresse, né? Por conta disso, porque de repente você tem que estar parado. Uma coisa é você dizer assim, eu estou de férias, é um momento aqui que eu escolhi, mas não é, você está em casa por pressão mesmo, né? É pressão, é a realidade, então isso mexe. Aí o pai fica mais cansado, a mãe fica mais cansada por conta de toda a situação que nós estamos vivendo, que é uma crise na educação, é uma crise política, é uma crise econômica. Então, interfere no humor de todo mundo, ele fica mais cansado. Então, vamos ter mais uma paciência, porque é melhor ficar em casa e vocês acompanhando, e a gente está com nossos filhos saudáveis, né? É um tempo, se Deus quiser, isso vai passar e nós voltaremos ainda mais empolgados para a sala de aula, porque isso está nos trazendo um grande aprendizado, Beto, um grande aprendizado. Eu acho que nem um padre falou nisso na Canção Nova, está fazendo a gente mais humanos, mais seres humanos. Aí eu fico tão preocupado, gente, com aquelas crianças que é irmã única e filho único em casa, que tem aqueles pais que ainda fica ranziza, que fica proibindo deles brincarem. Tem como brincar com outra criança com todos os cuidados necessários. Aí fica prendendo a criança, que a Cinete falou aqui, prendendo a criança em casa, não deixa brincar. A criança está estressada, não poder ir para a sala de aula, não poder ir lá. Aí o pai fica prendendo, aí perde a paciência. Eu sou contra essa atitude aí de prender a criança e deixar ela, que ela deu essas dicas importantes aqui. E também falou para dicas para os pais também. Aí eu pergunto, você falou aí de dicas de deixar divertimento, deixar a criança ficar à vontade no quintal, dentro de casa, tudo mais, para desestressar, acompanhar o conteúdo desse também é muito importante. Falou aí que o professor também tem que ser mais dinâmico, né? Aí eu pergunto, já cogitaram aí nas redes particulares, não em todas, aqui em Mauro tinha algumas e também no Brasil inteiro, de ter aquele ensino híbrido, que é remoto e presencial ao mesmo tempo. Bom, Alci, para mim, não sei se você concorda, eu acho que isso não vale, mas aí eu quero ouvir sua opinião. Eu também discordo, eu acho que vai haver uma desigualdade muito difícil de você... eu acho que ou uma coisa ou outra, a gente prepara para receber todo mundo na escola. Primeiro porque a gente tem que ver a estrutura, né? Eu falo pela escola pública, que eu sou da rede pública de ensino. Nós não temos estrutura para isso, né? Nas escolas, álcool em gel para todo mundo, máscara para todo mundo, as crianças se comportarem. Imagina no recreio, olha, fica a uma distância disso, a criança não fica, né? Elas vão logo brincar com a máscara, troca de máscara porque a do coleguinha é mais bonito, né? A do coleguinha é mais bonita. Então é algo que eu acho que nós não temos estrutura. Talvez isso pode dar certo em outros países, isso pode dar certo em escolas particulares, onde se tem um controle maior, mas na escola pública, na estrutura que nós temos hoje, eu não creio que dê certo. E eu acho, gente, que nem na escola particular do município, me perdoe, não está atingindo nenhuma, mas meu ponto de vista também não cola não, isso aí não. Os pais têm que aceitar que tem que ser ou híbrido, ou presencial ou remoto. As duas coisas não dá certo, porque vai complicar. O pai tem que ter um pouquinho de paciência, não querer se livrar do filho, tá bom? Porque tem muito pai que quer se livrar do filho, mandar para a escola, eu digo mesmo, eu não guardo segredo. Então tem muito pai que quer se livrar do filho, eu conheço com muitas mães também. Obrigadão quem está nos assistindo nesse momento, na rede social Fala Mauriti, no YouTube, no Facebook, no site, no aplicativo. Estamos recebendo nessa noite de sexta-feira, dia 5 de março, a psicopedagoga Alcineide Silva, que é daqui de Mauriti. Ela atende segundas, sextas e sábados na Clínica Mauriti, ali no centro da cidade. Procura lá no Instagram, Facebook, YouTube, ela está lá presente em todos. Aí, me diz... Só uma coisa aqui, que você falou assim, o pai quer se livrar da criança e pode dar uma ideia, né, diferente. Mas assim, se livrar é porque ele acaba cansando, ele chega do trabalho e criança tem uma energia, né, a energia da criança é a 1000. Então,
saber aproveitar esse momento mais com o filho, sentar, colocar um filme para assistir junto, o pai vai, joga uma bola com o filho. É a hora de você estar no mesmo ambiente e aproveitar. Agora, os filhos e os pais vão poder estar juntos de verdade, né? Porque antes desencontravam horários e agora eles estão mais próximos. Então esse período de pandemia... essa proximidade positiva. E eu entendo esse cansaço dos pais, porque imagina um horário que está na escola, está estudando, então ele tem que acompanhar nas tarefas. É um aluno, como diz, sobe no sofá e vai, menino, não pega isso, isso quebra, menino, não faz isso. Aí liga para a vovó, pega esse menino que eu não aguento, né? Então, tem isso dos pais, é um momento... Meus pais são meus sobrinhos, são os netos deles, meus pais gostam muito, fazem questão de estar com meus sobrinhos lá em casa. Aí, eu pergunto, é complicado, é difícil nesse período de pandemia, estar com as crianças em casa, estar com os adolescentes, mas se fosse para, na sua opinião, com uma vasta experiência que você tem, fosse para a gente definir o grau assim, quem dá mais trabalho em casa no período de pandemia? É o adolescente ou é a criança, no seu ponto de vista? Trabalho entre aspas. Eu creio que, se for ver nessa questão de trabalho, né, de você ter que estar acompanhando, seriam as crianças. A gente foca, porque a criança não para, porque ela está quieta, ela não é. Eu tenho até uma criança que eu atendo, daí ela dizendo que não aguenta mais porque o menino monta, desmonta de bicicleta, né? Porque ele é autista. Eu digo, deixa, a ocupação dele é montar e desmontar a bicicleta, né? Essa ocupação, então tem que deixar ele ocupar a mente. E uma preocupação aí, né? A gente diz assim, estamos num momento de isolamento e o perigo é que os adolescentes e as crianças se acostumem com esse isolamento, que isso seja algo bom. Porque nós precisamos nos relacionar com o outro. Então, nós corremos o risco de ficar tão em casa, tão sozinho, tão isolado dos amigos, que acabe preferindo estar em casa a companhia de outras pessoas. E a socialização faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa saúde mental, né? Então, para não ficar uma coisa tão reclusa. Então, é preciso buscar algo em casa para se fazer, de forma a interagir mais, a conversar, faz uma chamada de vídeo para o avô, para o tio que mora longe, conversar, porque senão se isola totalmente. E quando passar a pandemia, nós não vamos conseguir tirar essas pessoas de dentro de casa, porque elas vão preferir estar isoladas. Isso não é bom mentalmente. Chegou aqui uma pergunta aqui ao vivo. Gente, aqui é tudo que é um bate-papo aqui, não tem nada orquestrado, nada tá ensaiado. Bom? Nada. Aí ela chegou também, a gente ficou me esperando montar as coisas. Perguntaram aqui. Beto, pergunta para a doutora Alci. Meu filho, ele tem 11 anos de idade, não para de comer. Já chegou a pesar 82 quilos, estou muito preocupada em desenvolver o diabetes. O que eu faço? Eu proíbo ele de comer? Eu não aguento mais. Mas eu acho que essa pandemia ela fez isso, né? Todo mundo aumentou uns quilinhos, porque a ociosidade, você está em casa e você está ocioso. Então, procurar uma tarefa, deixar que esse adolescente já tem 11 anos, né? Um pré-adolescente, então que ele brinque um pouco mais, se divirta, controla a comida, evitar doces, massas, porque exageradamente a gente acaba compensando. Às vezes a criança está dando trabalho, a gente diz, espera aí, vai comer, vai pegar algo na geladeira. Então, a gente compensa, né? A gente faz a compensação, né, para que a criança fique mais quieta, enquanto está comendo e está quieta. Então, a gente tomar cuidado com o tipo de alimentação para que não desenvolva uma doença, algo mais complicado futuramente, né, por conta disso. Então, a alimentação tem que cuidar sempre. Muito bem, aí respondeu, mãe, você tem que então cuidar, equilibrar a alimentação, né, ter um cuidado, não soltar muito. Ela disse que já pesou mais de 80, agora está controlada aí. É complicado, anos, gente. Né? É complicado, né, para as crianças, para adolescentes, tudo mais aí. Você falou aí, varia a questão de, realmente eu acho também que a criança dá mais trabalho, que menos entende a situação da pandemia, a criança, né? E, se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Eu quero aproveitar e dizer aqui que, infelizmente, no estudo que a Fiocruz terminou essa semana, o estado do Ceará está entre os 6 estados do Brasil que apresentou mais a nova cepa, a mutação da Covid-19. A forma mais perigosa da Covid-19 está em primeiro lugar, de acordo com a Fiocruz, que divulgou ontem, no estado do Ceará. É lamentável e preocupante. A forma mais perigosa, em primeiro lugar, dos 6 estados, está no Ceará. 71% das pessoas que foram analisadas, fizeram exames e tudo mais, está aqui no Ceará, dos casos da cepa mais perigosa. Vamos ter cuidado aí. A gente fica preocupado, né, com uma cepa tão perigosa que é resistente até aos anticorpos. Vamos ter cuidado, respeitar o isolamento social de segunda a sexta, 8 horas, está em casa. Por isso que a doutora disse assim, Beto, vamos colocar 7 horas, porque vamos obedecer o isolamento, o toque de recolher. Eu nem estava lembrado dela, me lembrou aí, a gente antecipou o horário. Então vamos obedecer os decretos. O município já
já vai dizer que vai renovar o decreto até o dia 18 também, o município. O estado também vai renovar com medidas mais precisas, porque a gente não chega vacina. E aquele homem lá em cima, não digo Deus, aquele infeliz está lá no poder federal, não tem pena dos pobres não, me desculpa aí quem é seguidor dele. Continuar com a Alcineide aqui, está aqui concedendo essa entrevista sobre aí a pandemia e as crianças em casa. Para o professor, é difícil a pandemia também, lidar com alunos, tipo, para nós professores, assim, é difícil a gente também entender o aluno e conversar com ele? É difícil. O professor é um ser humano, gente. A gente fica, o professor é um herói. Mas um herói é um ser humano, ele é um herói ser humano, que ele tem sentimentos, que ele tem preocupações, que ele tem uma vida além da vida de professor, né? Então, assim, a pandemia, como eu lhe disse, ela caiu de paraquedas sem o professor se preparar, né? E eu admiro muito porque nós professores tivemos medo, mas enfrentamos com medo e tudo o desconhecido, né? E isso gera uma série de incertezas, de medos. Eram professores com medo de... Não é todo mundo que tem uma facilidade com a câmera. E, de repente, você tem que gravar um vídeo, né, para fazer uma aula para o aluno. Não é todo mundo que tem acesso, que sabia como lidar com a tecnologia. Tinha um celular e não sabia as ferramentas que tinham no celular. E, de repente, ele teve que aprender isso. Então, é uma época que a gente tem que se dar as mãos como professor, um ajudar o outro. Se tem um colega, né, que tem mais facilidade em lidar com essa parte de tecnologia, então... Pede ajuda a esse colega. É a hora de você não se envergonhar de pedir ajuda. Olha, isso aqui eu não estou entendendo. A carga horária que eu peguei esse ano não está condizente com a minha realidade. É um ensino remoto, mas eu estou me sentindo sobrecarregado. Passa a tua dor, o que você está sentindo. Porque o professor é um herói, mas ele não é de ferro. Ele não aguenta, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Tem uma flexibilidade. O professor ele se preocupa em fazer um planejamento para o aluno. Eu vou planejar a aula, isso aqui para o meu aluno. Planeje para o aluno, mas se inclua no planejamento. Veja o que você está precisando, o seu horário, como está o seu limite também. Se inclua no planejamento do seu aluno. Nós dissemos aqui que a gente no ensino remoto, por conta das situações, a gente tem, Beto, uma flexibilidade. Então, como eu te disse, eu posto uma aula de manhã, mas tem aluno que não tem como resolver a atividade de manhã. Então, ele me manda à noite, às vezes no dia seguinte pela manhã. Mas essa flexibilidade para os pais, em que a gente diz, olha, eu estou disponível no PV, pode tirar dúvida qualquer hora, mandar atividade qualquer hora, ótimo, que bom que os pais estão mandando. Mas os professores já têm que agir de uma forma assim, nós. Tem essa flexibilidade para que eles mandem, mas organiza uma agenda para que você faça a correção. Porque imagina, de instante em instante, entrando uma atividade e você indo lá, olha, corrige, né, anota lá no seu caderninho. Então, estabelece um horário, por exemplo, de 2 às 5, eu vou corrigir as atividades. Terminou aquele horário, parou, porque chegou no teu limite. Faça atividade física, vá para uma academia, se não puder, vá para uma caminhada. Tenha o tempo para você, porque o professor precisa se cuidar. Às vezes ele tá exausto, gritando, e é uma das profissões mais estressantes. Uma última entrevista que eu vi, acho que professor e policial estão na linha de profissões mais estressantes que mais adoecem, né? Então, por quê? Não espera, professor, a tua bateria acabar. Sabe, não espera ficar nem no vermelho. Quando você reconhece o seu limite. Poxa, eu só aguento até aqui. Então, quando chegar naquele limite, para. Você está corrigindo uma atividade, você está com dificuldade, né, Beto? Às vezes a gente diz assim, eu estou exausta aqui, eu estou com a cabeça doendo. Para, toma um banho, toma um café, faz sua caminhada, depois você retorna. Estamos no ensino remoto. O ensino remoto, algumas pessoas leigas no assunto, que não estão em sala de aula, acham, o professor, ele não está trabalhando não, está só em casa agora. Não tem ideia do que é o ensino remoto. Professores adoeceram quando iniciou o ensino remoto. O medo, como eu te disse, de repente eu utilizar uma câmera que eu não sei, a maneira como eu vou lidar, é uma forma diferente de dar aula, é uma forma diferente de avaliar. Então, o professor tem que se cuidar também. Então, minha dica é essa, se cuida, respeita o teu limite, porque nós somos heróis, mas nós somos seres humanos acima de tudo. Muito bem. Eu estou lembrando aqui que ela disse aí do professor, tem uma professora amiga minha, quando mudou para o sistema remoto, ela trabalha numa escola particular de alto padrão aqui do Cariri, não de Malta, mas do Cariri.
E ela me procurou desesperada. Beto, me ajuda que eu não sei nada de internet, não sei nada de câmera, eu estou desesperada. Eu vou deixar meu emprego. Aí eu perguntei, você tem quantos anos? Tenho 11 anos no colégio tal, na região do Cariri, ganho bem até lá. E eu não queria perder meu emprego, mas estou desesperada, não sei mexer com rede social. Foi um sufoco, mas aí deu tudo certo, hoje ela está bem, hoje ela consegue controlar. Então, estamos já terminando aqui, tá bom? Não ocupo muito seu tempo, não. Então, olha só, eu tenho a última pergunta que chegou aqui, mais uma aqui. Eu estou aqui à disposição. Obrigado. Uma pergunta que chegou aqui. Beto, pergunta para ela o que é que eu faço. Meu filho, antes dessa pandemia, ela não disse a idade. Meu filho, antes dessa pandemia, me obedecia, não era respondão, não gritava comigo. E hoje, grita, é estressado ao extremo, não me respeita em mais nada. Só respeita o pai dele. O que é que eu faço? Mas será que mudou alguma coisa para essa mãe? Talvez já tenha esse tipo de comportamento anterior à pandemia, mas como ela não estava com essa convivência no cotidiano, ela não percebia. Né? Talvez seja algo que agora ela está percebendo. Poxa, né? Então muitas vezes acontece algo, o filho comete algo, uma coisa errada. Olha, deixa teu pai chegar, viu? Quando seu pai chegar, ele resolve. Então a gente já vai passando a autonomia para o pai. Né? Quem tem autonomia de resolver é o pai. Né? Quantas vezes os pais, a gente não vê a mãe dizer, deixe seu pai chegar. Então, já estou dizendo, eu não tenho autoridade sobre você, quem tem é o pai. Então, está na hora dela conversar. Eu sou totalmente contra bater em criança, totalmente contra bater em criança. Mas tem momentos que a disciplina ela é fundamental para educá-lo para a vida adulta. Então, dependendo do que ele esteja fazendo, se você colocá-lo de castigo, você diz, você vai passar 5 minutos sentado na cadeira. Isso aí vai doer na criança? Não vai, porque ele vai saber que ele vai estar 5 minutos porque ele desobedeceu você. E então você cumpre os 5 minutos. Se você disse 5, aí ele pede e você diz, não, só está 4. Não, sai, só está 3, só faltam 2. Não faça isso. Se você estabelecer 5, são 5. E às vezes eu sempre digo assim, a criança nem sabe contar. Então você diz, está já terminado. Às vezes passa 3 minutos, está já terminado, faltou um pouquinho. Mas na mente dele você disse 5 minutos e você cumpriu os 5 minutos. Então isso aí você vai começando a trabalhar com a criança. Mas não se preocupe, mãezinha. Eu acho por isso que Marquinhos está aí no controle na ilha de edição. Marquinhos, porque é um rapaz comportado. Ele apanhou muito, não foi, Marquinhos? Teu pai, tua mãe? Aí é comportado desse jeito. Bom, brincadeira, Marquinhos e André. Olha só, mas aí o pai e a mãe, os pais, eles devem, Alcineide, eles devem dizer amém a tudo que os filhos quiserem nesse período de pandemia? Não. O não, ele educa. Né? O não educa. Acho que a coisa mais importante que o filho escuta é o não na hora certa. Tudo que é definido na nossa vida é uma construção da nossa infância. A nossa infância se perpetua. Aquilo que acontece na sua infância até os 12 anos de idade vai repercutir por toda a vida adulta. Então é um não na hora certa, porque quando ele crescer, o que vai acontecer com essa criança que você não dá um não agora? A gente sabe que não tem como, vai chegar um momento que ele vai ouvir nãos. E nos nãos da vida dele, é uma namorada que não quer mais, é um namorado que não quer mais, é um casamento que termina e entra em depressão. Por quê? Ele nunca aprendeu a ouvir não. Então, uma atitude na infância. Se eu sei que algo errado prejudica meu filho. E olha só, se você pegar um copo, a criança de 2 anos quiser um copo de vidro, você rapidinho se assusta. Não, ela vai se cortar e você toma o copo de vidro. Você deu um não, né? Então, quer dizer, em outras situações você não pode dar um não, porque o vidro você está vendo, é palpável, você sabe que ele vai se cortar e se machucar. Então, essas outras coisas que você vai dar um não, também elas não são palpáveis agora, mas futuramente vai repercutir na vida dessa criança. Então, o não educa, sim. Com certeza. Nesse período de pandemia, há mais chances de haver casos de depressão em adolescentes e crianças? E se há mais chances, o pai tem um papel fundamental nessa hora? As chances aumentam. Nós já temos visto, eu estou atendo também como hipnoterapeuta, então a gente tem visto muito caso de crianças, as mães desesperadas, mudando o comportamento das crianças. Como eu te disse, até esse costume de se isolar. A criança está achando cômodo ficar isolado, ficar distante das pessoas, e isso já não é saudável. Então, o que os pais podem fazer já para ajudar nisso? Quando perceber qualquer diferença, assim, alteração comportamental, já buscar ajuda. Evitar, nós somos o exemplo dos nossos filhos. Então, às vezes, a gente se queixa muito. Como você falou aí, a questão da Covid, faleceu uma pessoa. Então, para a criança, ela não consegue filtrar muita coisa. Ela pega uma base, fulano morreu, fulano. Então, as crianças estão muito com essa coisa de morte na cabeça.
né? Então, evita estar chorando na frente da criança, se reclamando tanto na vida da criança. Olha, é uma pandemia, está assim, é muito perigoso. Lógico que tem que passar os cuidados que tem que ter, mas nós vamos superar tudo isso. Mas imagina, morre um vizinho e você fica o tempo todo na frente da criança. Ele morreu, e aquilo ali empreende na criança. Ela começa a sonhar, a ter pesadelos, né, aliás. Então, isso não é bom. Então, a gente tem que ter uma postura, porque nós somos pais, né? Nós estamos, como diz, de cima, e ele olha para nós como ícones. Então, a gente tem que ter cuidado nessa nossa postura. Se nós mostrarmos fragilidade, como é que ele vai se sentir forte? Se o pai que ele tem como exemplo, se a mãe que ele tem como exemplo, está repassando uma fragilidade, medo, então onde ele vai se apoiar para ele ter coragem? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura. Olha só quem está nos conectando nesse momento, estamos já finalizando a entrevista, estamos recebendo aqui a Fala Mauriti nessa noite de sexta-feira, dia 5 de março de 2021, a psicopedagoga e professora também, Alcineide Silva. Agradeço a você que nos assiste no Facebook, no YouTube, no site e no aplicativo. Estamos com um tema aqui sobre depressão, sobre a pandemia e tudo mais, mas eu quero, além da pandemia, entrar num outro assunto aqui. Até fugiu, deu um branco aqui. Eu estava com uma pergunta, gente, aqui, que junto de outra aqui. Quando você lembra, deixa eu falar de uma coisa aqui, né? Eu tenho um ícone, assim como professora, que é a minha mãe adotiva, minha mãe do coração, que era minha avó, e uma grande professora, dona Zefinha Gonçalves, que lecionou em São Félix, né? E tem um exemplo que ela deu para mim como professora, que eu acho que serve para todos os professores. Naquela época, década de 70, e o que ela fez? Tinha um aluno faltando bastante às aulas, porque estava trabalhando na roça, ajudando os pais, e então ela sempre observava, né, que ele estava faltando e sabia o motivo. Lugar pequeno, todo mundo conhece, todo mundo, né? Moravam vizinhos. E quando se aproximou o dia das provas, o menino não foi fazer as provas, porque disse que não tinha ido para a escola, não tinha visto o conteúdo. E o que a dona Zefinha fez? Ela pegou o conteúdo, ela resumiu para o aluno e deu para ele estudar. E daquele resumo, ela elaborou as questões. Ele foi aprovado. Ele concluiu a faculdade, fez uma pós-graduação e hoje é um excelente professor de matemática. Então, olha a diferença de uma atitude, né? Ela impulsionou. Se não fosse isso, um aluno reprovado, o que ele podia fazer? Se evadir, por que eu vou continuar? Eu fiquei reprovado? Né? Então, a gente precisa ver essa realidade, essas diferenças, essas necessidades. Eu trabalho muito com a questão da inclusão e sou apaixonada por isso, mas assim, eu acho que a inclusão ela é abrangente, né? Aquela coisa de você agir de acordo com a necessidade que o aluno está tendo no momento. Eu vejo muito como se o objetivo fosse uma fruta. Digamos que a fruta está numa árvore a 2 metros de altura. Se um dos internautas aí tem 1,80, então para ele pegar, ele vai erguer a mão só um pouquinho. Já tem outro de 1,70, já vai erguer um pouco mais. Tem um mais baixo, vai precisar levantar os braços e ainda ficar na ponta dos pés. Mas tem um outro que ergue os braços, fica na ponta dos pés, mas nem assim ele consegue alcançar essa fruta do objetivo. Aí o que a gente faz? Pega uma cadeira e coloca para que esse aluno suba e alcance o seu objetivo. E eu chamo essa cadeira de cadeira da possibilidade, eu dei esse nome de cadeira da possibilidade. E todos nós temos essa cadeira da possibilidade. Né? Quando a dona Zefinha, professora, ela foi lá e pegou aquele resumo, fez o resumo e passou para o aluno estudar, para que ele tivesse condições de ser aprovado, estudando, ela não facilitou, ela possibilitou, ela deu a cadeira da possibilidade para ele. Né? Então, assim, a gente fica muito a questão da inclusão, o aluno autista, o aluno com deficiência intelectual, com deficiência visual, deficiência auditiva, ele precisa dessa cadeira permanentemente. Permanentemente, ele precisa dessa cadeira da possibilidade para que ele aprenda, para que ele esteja em sala de aula. Mas tem aqueles que precisam dessa cadeira em momentos diferentes da vida dele. Ele não tem nenhuma deficiência das citadas aqui, mas ele passa por situações que ele precisa, como esse aluno precisou e a dona Zefinha ajudou. Né? Como nós estamos agora, eu creio que a maioria dos nossos alunos estão precisando dessa cadeira, porque é um momento diferente. Não é? É um momento diferente que nós estamos vivendo, então todos eles estão precisando de ajuda. Imagine que nós tínhamos alunos antes da pandemia, que era aquele aluno nota 10. Ele morava numa casa no sítio, o ônibus ia lá na porta, passava na porta, pegava esse aluno, trazia ele aqui para a escola, na escola tinha a merenda, tinha os livros, tinha o professor para lecionar. Hoje, esse mesmo aluno, que era nota 10, ele está lá no sítio, ele não tem um celular. Até a merenda está faltando para esse aluno, está fazendo falta. Aí esse aluno vai deixar de ser nota 10?
Então, isso mexe com a gente como professor, a nossa maneira de avaliar, né? Então, cada vez mais a gente tem que rever, e isso está nas competências da BNCC, a nossa maneira de avaliar, a nossa maneira de ensinar, ela muda. Então, até o nosso governador, nós temos o decreto onde no ano passado todas as crianças foram aprovadas, né? Teve a reclassificação. Por quê? Por conta da pandemia. Porque, veja bem, um aluno nota 10, de repente, ele não teve mais condição, não é por opção dele. Então, é onde nós, professores, temos que ter sempre essa empatia, esse olhar diferente e sempre essa cadeira da possibilidade para o aluno. Porque incluir não é a deficiência que ele tem, é a necessidade que ele tem. Qualquer necessidade, a criança pode estar passando por um problema de separação de pais, isso mexe, então você vai saber como agir. Então, é onde eu até discordo que o professor ele não está na sala de aula, ele não é professor para ensinar só português, matemática, ciências, religião. O professor, ele lida com vidas, então ele ensina tudo, ele se emotiva com a situação do aluno, não é? Ele se condói com o que o aluno está vivendo e ele toma uma medida para ajudar o aluno. Então, isso é se restringir a português e matemática? Não. Né? Nós temos uma afetividade muito grande e é com essa afetividade que a gente consegue ensinar e se perpetuar na vida do aluno, porque um bom professor na vida do aluno, ele é eterno. Passam-se anos e o aluno chega para você, já paz, né, já grandão aí, e diz, ô tia, que bom que você foi minha professora. Então, isso é gratificante. Então, nós professores temos essa luz de educar e de educar com amor, que nunca nos falte essa luz. Olha só, estamos finalizando já a nossa entrevista aqui, está muito legal esse bate-papo aqui, né? Bem entrevista, é bate-papo com a Cineide Silva, psicopedagoga aqui do município de Mauriti. Quero lembrar que a secretária da Educação estava aqui essa semana, esteve aqui também com Gilberto Juca, os gestores da Educação de Mauriti, e garantiram que logo mais, e disseram aqui, está em vídeo postado, né? Logo mais que começarem a entrar os recursos da merenda escolar, eles organizarem, vão sim distribuir a merenda escolar para a rede pública municipal, que bom, né? E até fiquei tão gostando do bate-papo com você, que pena que está acabando, mas recebe adulto também. Vem curso adulto também. Vamos marcar depois para ir para lá no seu curso. Com certeza. Ela atende lá na Clínica Mauriti, ali no centro da cidade, quase em frente a Malacavi, tá bom? Segundas e sábados, sextas e sábados, tá? E a página no Facebook Isso, Alcineide a página Silva, psicopedagoga. Muito bem. A nossa última pergunta aqui é o seguinte. Gente, eu fico muito preocupado, Alcineide, que eu ouço falar, pessoas me contam, eu vi com outras coisas e tudo mais, que nessa pandemia os pais, as crianças não saem de casa, os adolescentes não saem. Aí os pais juntam a fazerem farra e aquelas bebedeiras imensas, e bebe até cair, tem pai e mãe, ou pai, ou só pai, ou só mãe que bebe até cair, os vizinhos bebem até cair em casa, fumam demais, bebem demais, na frente dos adolescentes, na frente das crianças. Eu fico preocupado, os pais tentando se livrar desse estresse que a pandemia está gerando, e faz festa em vez em quando privada. Eu espero que estejam obedecendo o limite do isolamento, mas com aquela bebedeira intensa, com aquela fuma intensa, é horrível na frente dos filhos. Eu fico muito preocupado. Isso pode influenciar, já que está levando tanto tempo essa pandemia, esse costume dos pais de estar aquela farra direto com muitos amigos bebendo dentro de casa, fumando na frente das crianças e adolescentes, pode influenciar? Os pais, como eu citei anteriormente, eles são um exemplo, né? Então, se eu fumo e se eu bebo na frente do meu filho, eu estou dizendo para ele que fumar e beber não é errado. Ou se eu vier a dizer que é errado, eu vou estar me contradizendo, porque ele vai dizer, meu pai faz assim, minha mãe faz assim, né? Então, tem os momentos que você quer beber, descontrair, como quem diz, em casa, mas respeitando o limite de pessoas, mas sempre tomar cuidado com o que você vai fazer na frente do seu filho. Lembra que ele é uma criança, que ele te vê como exemplo. E uma pergunta, você quer que o seu filho seja o adulto que você quer hoje? Né? Bem, ótima pergunta. Pronto, já respondeu tudo. Ela já respondeu tudo. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, que Deus pode tudo, Deus pode mais. A Marquinhos está lá no controle da edição. Parabéns a ele, finalizou o estágio dele hoje. E deixar à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui a todos os internautas, sei que teve uma participação muito boa, todo mundo perguntando, né? Quero agradecer aos meus filhos, meu genro que estão me acompanhando, minha família lá em São Félix, mamãe, meus tios, um abraço a todos vocês, obrigado pelo incentivo, é a família da gente que torce por a gente, né? Então, assim,
A gente aprende até a valorizar isso numa época de pandemia, porque são as pessoas mais próximas que estão sempre te reerguendo, te ajudando, preocupada contigo. Então, são eles que me apoiam o tempo inteiro. Qualquer coisa que eu faça, eles estão lá me aplaudindo, me incentivando, me apoiando. Então, isso é bom. Então, muita gratidão a vocês, família. Que Deus abençoe cada um de vocês, aos meus amigos, meus colegas de trabalho e a cada um de vocês, internautas, que participou desse momento com a gente. Minha gratidão. E sigam lá na página, viu? Alcineide Silva, _ psicopedagoga, Instagram e Facebook. E eu quero aproveitar o ensejo também, abraçar todos os professores e todo mundo da educação, e pais e mães lá do Distrito de São Félix, em especial, já que ela é do São Félix, em nome do meu amigo, o professor Lucas, conhecido como Luquinhas. Quero abraçar todos do Distrito de São Félix e agradecer. Fique com a nossa programação aí no site, no aplicativo, a gente vai sair do ar na rede social, vai ficar esse vídeo postado. Agradecer a você, a Alcineide. E, gente, segundas, sextas e sábados, ela está lá atendendo a Clínica Mauriti, próxima a Macavi. Lá ela tem a fanpage, tem a página no Facebook, tem YouTube também? Tem YouTube também, e tem Instagram, Alcineide Silva tem Instagram. Vamos colocar no nosso link aqui também, logo depois da live, vamos colocar todos os contatos dela. Obrigadão, fique com o Divino Pai Eterno. Amanhã à noite tem live, gente lá do São Félix vai estar aqui 7 da noite. É Caio